Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre análise teórica de algoritmos, análise de complexidade, que é a principal maneira que a gente utiliza para comparar a performance dos nossos algoritmos, para saber quando um algoritmo é melhor do que o outro, para saber, antes de necessitar implementar aquele algoritmo, saber, ter uma ideia de qual será a performance dele, tá certo? Então, é uma análise que é feita de maneira teórica, porque a gente trabalha com um modelo genérico de computação. Ou seja, a gente considera um modelo bastante simples, onde você tem apenas um processador, você tem apenas uma memória de acesso aleatório, e a gente considera que aquelas instruções como soma, subtração, multiplicação, divisão, comparação, né, maior, menor, igual, etc. Todas essas instruções elas são realizadas em tempo constante, ou seja, elas são instruções nativas desse modelo de computação. Então a gente faz isso para tentar extrair informação sobre a performance dos nossos algoritmos sem ter necessariamente que implementá-los em uma máquina real. Claro que no segundo momento, idealmente, a gente vai fazer esse tipo de análise experimental. Mas, então, para medir a complexidade de um algoritmo, a gente precisa primeiro definir o que é complexidade. A gente vai começar com uma noção intuitiva, uma noção que ainda não é a nossa definição, tá certo? E a partir dela a gente vai progressivamente chegar naquilo que é o que a gente vai, daqui em diante, chamar como complexidade de um algoritmo. Então, a noção intuitiva de complexidade é o seguinte: eu quero saber o número de passos ou o número de instruções, se você assim preferir, que são necessários para gerar uma saída a partir de uma entrada desse meu algoritmo. Para isso, normalmente a gente vai definir uma função, então, que é uma função da entrada. Afinal de contas, entradas diferentes que você jogue para o seu algoritmo, elas vão levar tempos ou uma quantidade de passos diferente para poder chegar em um resultado. O que a gente chama de número de passos corresponde exatamente àquelas instruções nativas que a gente falou do modelo genérico de computação, ok? Mas vamos ver como é que isso poderia funcionar na prática. Então, aqui é um algoritmo muito simples, um algoritmo maior. Você tem um vetor com N elementos e você deseja saber qual é o maior elemento desse vetor. Então, poderia ser implementado dessa forma, né, esse pseudocódigo aqui. Você vai percorrer o vetor e para cada elemento do vetor você vai verificar se aquele elemento é maior do que essa variável m, né, o elemento no índice m, que é o maior elemento que você conhece até então, e você vai fazer isso, vai percorrer o vetor até o final e vai retornar então o índice, né, que você guardou do maior elemento. Então, muito simples, mas qual seria então, do ponto de vista da nossa noção intuitiva de complexidade, aquilo que nós poderíamos chamar de complexidade desse algoritmo? Então, a gente teria que verificar que o tamanho do vetor ele impacta nessa quantidade de passos. Então, se eu tenho um vetor com 10 elementos, eu basicamente vou ter que percorrer esses 10 elementos e fazer algumas comparações para chegar no meu resultado. Se o meu vetor tiver 100 elementos, são 100 comparações, né, dentre outros passos, que eu vou ter que fazer para poder chegar no meu resultado. Então, o tamanho n do vetor, ele tem um papel fundamental. Mas se você tentar contabilizar aqui, eu recomendo que vocês tentem fazer isso, operação a operação, tá? Então, por exemplo, m igual a menos 1. Ali nós temos variável m, uma atribuição, né, recebendo esse valor menos 1. E aí você vai ter um laço, né, para ir de 1 até n, certo? Então, tem uma série de instruções embutidas, né? Eu tenho que inicializar o valor de i, eu tenho que comparar se i é menor do que n, etc. Então, você poderia tentar fazer essa medida e você ia ver que, mesmo assim, existem algumas situações, né? Por exemplo, se eu considerar dois vetores de 10 elementos, pode ser que um vetor de 10 elementos ele está em ordem crescente, e aí, nesse caso, eu sempre vou ter que atualizar o valor da minha variável m, e pode ser que ele esteja em ordem, por exemplo, decrescente. O outro vetor esteja em ordem decrescente, de maneira que eu só vou atualizar o valor da variável m uma vez. Isso vai modificar o número de passos, tá certo? Então, a nossa noção intuitiva de complexidade ela já fica um pouco difícil, complexa demais até,
porque a gente tem que saber exatamente como é que os elementos do vetor estão dispostos. Isso se torna ainda mais difícil se a gente considerar o problema de busca. Então, o algoritmo de busca, ele recebe como entrada um vetor e recebe um elemento X que eu estou buscando, né? Quero saber se esse elemento está presente nesse meu vetor. Bom, como é que eu faço isso? Eu vou percorrer o meu vetor e comparar cada um dos elementos com esse meu elemento X. Na hora que eu encontrar um elemento que corresponda, né, que seja igual, eu vou retornar o índice dessa posição. Se não, se eu percorrer o vetor inteiro e eu não encontrar o meu elemento, eu retorno que o elemento não foi encontrado. Então, olha só. Novamente, pergunta, como a gente poderia calcular o número de passos para uma dada entrada desse problema? Aqui se torna ainda mais complicado, porque a gente pode ter o mesmo vetor, vamos pegar um vetor um vetor qualquer com 10 elementos, e eu posso ter diferentes situações. Por exemplo, o elemento que eu estou procurando, o X, ele pode ser o elemento da primeira posição. Nesse caso vai ser muito rápido. Eu só vou fazer uma comparação e retornar o valor e acabou a execução do algoritmo. Por outro lado, pode ser que o meu elemento que eu estou procurando ele não está dentre esses 10 elementos que eu mencionei. Nesse caso, eu vou ter que percorrer os 10 elementos para chegar até o final e dizer, olha, não encontrei o elemento. Então, o mesmo vetor, modificando somente o elemento X estando na primeira posição ou não estando presente no vetor, já dá uma grande diferença, né? O que dizer, então, se o meu vetor tivesse 1000 elementos, né? Ou até mais, certo? Então, você vê que não é muito simples, né? Existe uma gama muito grande de entradas possíveis e cada uma delas vai ter uma quantidade de passos diferente para a minha entrada. Então, essa noção intuitiva que a gente colocou, ela é realista, ela tenta ser realista demais, mas na prática ela fica sem muita utilidade. É muito difícil de aplicar, mesmo nesses exemplos, né, que são problemas simples, né? O que dizer de problemas mais complexos que a gente encontra na nossa área. Então, como existem muitas características da entrada que podem ser relevantes para um algoritmo, e como as entradas de problemas distintos também podem ter características bem distintas, é muito difícil calcular essa complexidade de maneira exata. Então, a gente vai melhorar essa definição. Então, vamos para a nossa definição de complexidade como uma função do tamanho da entrada. Então, olha só. Eu vou definir complexidade dessa maneira. É o número de passos para gerar uma saída em função do tamanho da entrada. Não é mais em função da entrada somente. Tá? Vai ter um parâmetro, que eu vou chamar de tamanho da entrada, que vai ser o determinante dessa minha complexidade. Então, o que é o tamanho da entrada? Ele vai ser um valor que captura a característica da entrada que mais dificulta a resolução do problema. Normalmente é trivial encontrar isso daí. Normalmente é o número de itens, né? No caso de ter um vetor, por exemplo, normalmente vai ser o tamanho do vetor. Ou em algumas situações você vai ter alguns problemas que você tem um valor da entrada que a gente vai considerar como tamanho da entrada. Então, por exemplo, se você tiver o problema fatorial, né? Calcular o valor do fatorial de um número. Então, é claro que o tamanho da entrada vai ser o número. É mais fácil calcular o fatorial do número 10 do que calcular o fatorial do número 1 milhão. Né? Então, o valor n, né, que eu quero calcular o fatorial, ele vai ser o tamanho da entrada. No caso do problema de busca, né? Então eu teria um vetor e o elemento que eu estou buscando. O tamanho da entrada, o fator determinante, nesse caso, é o tamanho do vetor, tá certo? Porque se eu tiver um vetor de tamanho 1, isso limita totalmente a minha execução, tá certo? Então, nosso parâmetro de complexidade vai ser o número de passos a partir do tamanho da entrada. Então, vamos ver aqui o exemplo de fatorial. Então, um algoritmo para fatorial poderia funcionar dessa forma aqui. E no caso desse algoritmo, eu vou determinar que eu teria uma certa quantidade de passos, eu ia contabilizar, olha, k igual a 1 é um passo, para ir de 2 até n, eu iria contabilizar esses passos até retornar o meu valor de k. Então, deixo como exercício vocês
fazerem esse cálculo de como é que é a complexidade, usando essa definição que a gente acabou de ver, do algoritmo fatorial. No caso da busca, bom, no caso da busca, a gente teria uma dificuldade, novamente, certo? Porque, veja bem, no caso do fatorial, para uma entrada de tamanho n, eu sei exatamente a quantidade de passos vai dar determinado valor, tá? No caso da busca, mesmo para uma entrada de tamanho n, eu posso, para duas entradas de tamanho n, eu posso ter uma quantidade de passos distintas. Aquele exemplo que a gente viu. Se eu tiver um vetor de tamanho n e o x que eu estou procurando está na primeira posição, ou então o x não está no meu vetor, eu vou ter um número de passos completamente diferente, certo? Então, aqui a gente vai chegar no principal conceito que a gente usa para fazer a nossa complexidade, calcular a complexidade dos nossos algoritmos, que é o seguinte: eu não vou querer me preocupar com detalhes do tipo se o x está presente no vetor, em que posição ele está presente no vetor, tá certo? Eu vou ser um pouco pessimista, eu vou considerar o seguinte: eu quero saber, dentre as entradas de tamanho n, eu quero saber aquela que me leva ao maior número de passos, tá certo? Então, é isso que a gente chama de complexidade de pior caso. Então, no caso do vetor de tamanho n, né, por problema de busca, o pior caso é quando aquele elemento ele não está presente no meu vetor. Então, a minha complexidade vai ser esse número de passos, dessa situação. E a gente vai fazer isso daqui em diante. Sempre que a gente abordar um problema, a gente vai tentar identificar qual é a entrada de pior caso e a gente vai calcular a nossa complexidade com base nisso aí. Embora isso seja uma simplificação, a gente sabe que o pior caso ele é um limite superior, tá certo? Só pode ser menor do que isso, né? Se eu digo que o pior caso para a entrada de tamanho n é 3 vezes n, ora, eu sei que haverão entradas que vão usar menos do que 3 vezes n, mas eu sei que o meu limite é esse valor 3 vezes n. Então, embora seja pessimista, ele dá sim uma informação que é muito útil. Então, poderia fazer o cálculo do pior caso do algoritmo de busca e do algoritmo maior. A gente já comentou, na verdade, quais seriam as situações de pior caso. No caso do algoritmo de busca, o pior caso é quando o elemento não está presente no vetor, que eu vou ter que percorrer o vetor inteiro. No caso do algoritmo maior, o pior caso é quando o vetor está em ordem crescente, porque eu vou estar sempre tendo que atualizar, né? Eu vou ter que percorrer o vetor, mas vou estar sempre tendo que atualizar o valor da minha variável m. Então, aqui você poderia fazer o cálculo dessas complexidades, tá? Deixo como exercício e aqui no nosso próximo slide eu tenho já essas complexidades calculadas. Então a gente teria, no pior caso da busca, né, para um vetor de tamanho n, eu teria a complexidade 2 mais 3n. Então está dizendo que para um vetor de tamanho n, no pior caso, eu vou ter que realizar 3n mais 2 passos. E no caso do algoritmo maior, essa complexidade seria 6n mais 3. E aí nessa tabela, a gente vê essa quantidade de passos para cada um dos valores de n, né? Para n igual a 1, para n igual a 2, 3, 4, 5 e para n igual a 1000. Então a gente vê que tem uma diferença, em certo sentido, o algoritmo para encontrar o maior elemento ele é mais custoso, né? Ele tem uma complexidade superior à complexidade do algoritmo de busca. Embora a gente vai ver lá na frente que essa discrepância entre eles não é uma discrepância tão relevante assim, tá? Mas a gente vai chegar lá. Então é o seguinte, a gente vai chegar lá, a gente vai mostrar esse conceito de complexidade assintótica, porque quando a gente quer comparar a complexidade de algoritmos, né? Por exemplo, quando a gente quis aqui comparar a complexidade da busca e do maior, bom, uma alternativa é sair desenhando essas tabelas, né? Imaginando e calculando os valores para cada valor de n, né? Mas isso não é muito prático, né? Imagina aí que eu poderia querer aplicar os meus algoritmos para vetores de tamanho 1000, para vetores de tamanho 1 milhão, certo? Para valores bem discrepantes. Imagina você ter que ficar
fazendo esse cálculo dessas tabelas para poder tirar alguma conclusão. Então, a complexidade assintótica ela facilita muito a comparação da complexidade entre algoritmos. Como é que funciona isso? A noção de limites assintóticos ela vem da matemática e ela serve para você classificar funções de acordo com a sua taxa de crescimento. E é exatamente isso que a gente quer. Eu não estou interessado em saber precisamente a complexidade para todos os valores de n. Eu quero saber o comportamento dessa complexidade. Eu quero saber, por exemplo, se aquelas duas complexidades elas crescem a uma mesma velocidade, tá certo? Ou se não, se uma delas tem um crescimento, digamos, exponencial, a outra tem um crescimento linear, tá certo? Então a gente faz isso porque existem categorias bastante distintas de complexidade, como a gente vê nessa tabela. A gente vê aqui alguns valores de n no lado esquerdo e a gente vê, por exemplo, quantos segundos, na verdade quantos milissegundos, né, a gente leva para calcular um número de passos logaritmo em n. Então, log de n, né, para n igual a 10, dá 0,003 milissegundos. Olha só como é pouco esse tempo, né? Mesmo para n igual a 100, né, 0,007 milissegundos. Para n igual a 1 milhão, né, você teria 0,020 milissegundos. Então, é muito rápido, né? Se você tiver um algoritmo que é logaritmo, né, ele é muito eficiente. Se eu tiver um algoritmo linear, ou seja, ele realiza a quantidade de passos n, né, você já tem uma mudança, mas ainda assim é muito eficiente, né? Para n igual a 10, 0,01 milissegundos, para n igual a 100, 0,1 milissegundos, tá certo? E para 1 milhão, você leva 1 milissegundo, tá certo? E assim vai, né? Você vê que tem uma diferença bem gritante, principalmente quando a gente passa de n ao quadrado para 2 elevado a n. Então, 2 elevado a n, essa função 2 elevado a n, você tem que, mesmo para um valor de n igual a 100, você tem 4 vezes 10 a 13 anos, certo? Para você conseguir calcular um algoritmo que realiza essa quantidade de passos, tá certo? E no caso do n fatorial é pior ainda, né? N fatorial mesmo para n igual a 30 a gente já não conseguiria, né? Levaria uma grande quantidade de anos para poder conseguir rodar um algoritmo que tivesse essa complexidade. Então, olha só que legal. Aqui, uma visualização gráfica disso que a gente acabou de mencionar, né? Algumas funções, logarítmica, n log n, e duas funções f3 e f4 que são exponenciais, mas são diferentes, só mostrando, então, essa ideia da diferença de crescimento entre essas funções. Bom, então já está claro que a complexidade assintótica é uma ferramenta para comparar a taxa de crescimento de funções e a gente usa, vamos dizer, a definição básica é a notação O, tá certo? Então, o que é a notação O? Então, qual é a definição, certo? Você vai ter duas funções que você quer comparar e a notação O, você poderia ler essa notação como se dizendo o seguinte: se eu digo que f1 é O de f2, isso significa dizer que a minha função f1 é assintoticamente menor ou igual a f2. O que quer dizer assintoticamente menor ou igual? Quer dizer justamente que ela cresce no máximo tão rápido quanto a função f2, tá certo? Então, é exatamente isso, é como se fosse um menor ou igual, né? O operador menor ou igual, porém, né, é um operador, no caso, do ponto de vista do crescimento, né? Do ponto de vista do crescimento assintótico entre essas funções. Então, a gente diz que, para mostrar, né, que f1 é O de f2, a gente precisa mostrar que existe uma constante positiva, tal que a minha função f1 é sempre menor ou igual a c vezes f2. Então, é como se eu, multiplicando essa minha constante, multiplicando a função f2 dessa constante c, a minha função f1 vai estar sempre abaixo desse valor, ela vai estar limitada por esse valor. Graficamente, a gente poderia enxergar dessa forma aqui, tá? Essa figura que eu peguei do livro de algoritmos do Cormier, né, e outros. Então, assim, ela usa um conceito um pouco diferente de complexidade, mas que é equivalente ao nosso, né? Porque lá eles usam a ideia, aquela definição que a gente acabou de ver, eles consideram também uma outra constante
que seria, digamos assim, a partir dessa constante é que você estaria considerando a função, tá? Mas vamos usar aqui de toda forma essa figura para ilustrar que o que significa então dizer que f de n é O de g de n? Significa que ao multiplicar a minha g de n por essa constante c, eu observo aqui nesse meu gráfico, né, que a minha função fn ela fica abaixo desse valor, ela fica limitada por esse valor. Então, graficamente seria essa ilustração que a gente poderia fazer desse conceito. Bom, então vamos ver aqui um exemplo, né? Vamos imaginar que você tenha dois algoritmos, A1 e A2, e eles têm complexidade de pior caso T de 1, que é 10n mais 5, e T2, que é n ao quadrado mais 3n mais 10. Então vamos supor que eu queria comparar esses dois algoritmos. De cara a gente percebe que o T2, a gente espera, né, intuitivamente que ele realmente vai ter uma quantidade de passos maior, né, uma complexidade pior, digamos assim, do que o T1, tá? Mas como é que a gente mostraria isso usando complexidade assintótica? Então, posso mostrar que... Bom, primeiro eu posso tentar aquela abordagem, né, de mostrar os valores. Então, a gente observa já, né, que fazendo o cálculo da tabelinha, a gente vê que os valores de T2 eles vão se afastando dos valores de T1 a uma certa velocidade, né? Então, para n igual a 1000, a gente já tem uma grande diferença, certo? Mas para provar isso daí, usando a complexidade assintótica, né, a gente faria da seguinte forma. Então, está aqui uma prova bem simples. Eu vou escolher a minha constante, tá? Então, eu posso multiplicar T2 por 10. Por que eu vou fazer isso? Porque eu observo que ao multiplicar T2 por 10, eu consigo majorar todos os termos da minha função T1, tá certo? E eu tenho total de liberdade de escolher a minha constante, tá certo? Você pode escolher a constante tão grande quanto você queira, que você consiga obter esse resultado. Então, você tem, multiplicando T2 por 10, você fica com 10n ao quadrado mais 30n mais 100. E aí, o que acontece? 10 vezes n, aquele termo do T1, né? 10 vezes n, ele é menor ou igual do que 10 vezes n ao quadrado. Qualquer valor de n positivo. Consequentemente, né, você vai ter que T1 é menor ou igual do que 10 vezes T2 de n para qualquer valor de n positivo. Então, muito simples, né? Com isso a gente consegue mostrar esse nosso resultado. Um ponto importante de dizer é que quando uma função f é O de uma função g, não necessariamente a recíproca é válida, tá certo? Então, vamos mostrar aqui justamente esse conceito. Olha só, as mesmas funções, T1 e T2, se eu tentasse mostrar que T2 é O de T1, eu não conseguiria, tá? Por uma razão intuitivamente óbvia, né? Já que realmente tem uma diferença de crescimento dessas funções. Então, é claro que eu não consigo mostrar. Eu posso, inclusive, provar que isso não é verdade. Olha só, basta eu supor que exista, né? Por contradição, eu vou supor que exista uma constante, tal que T2 seja menor ou igual do que C vezes T1, e aí eu observo que para n maior ou igual a 11, eu sempre tenho que n ao quadrado é maior do que 10n mais 5. Ou seja, aquela constante C ela vai ter que ser maior ou igual do que uma função de n. Então, isso é uma contradição. Se ela é uma constante, ela não pode ser maior ou igual do que algo que é uma função de n e é crescente ainda por cima, né? Afinal de contas, a função f é crescente. Tá certo? Então, aqui a gente tem uma contradição. Outro exemplo, vamos considerar essas funções aqui. T1n é fatorial e T2 é 2 elevado a n. Então, pode até ser que, à primeira vista, alguém não saiba qual dessas duas funções fosse assintoticamente superior, certo? Então, qual é a relação assintótica entre elas, né? Vamos ver. Poderia construir minha tabela, né? Poderia construir minha tabela e verificar que realmente a função T1, né, que é o n fatorial, ela tem um crescimento que vai descolando já rapidamente, né? Para n igual a 10, a gente já vê aqui uma grande diferença entre os valores. Mas, usando a complexidade assintótica, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar minha T1 por 2, vou ficar com 2 vezes n fatorial, e vou observar que 2 elevado a n é menor ou igual do que 2 vezes n fatorial. Isso para qualquer valor de n entre 0 e 3. Para valores superiores a 3, observe que 2 elevado a n já é por si só menor ou igual do que n fatorial. Então, eu posso concluir
que T2 é menor ou igual do que 2 vezes T1, e com isso eu satisfiz a minha definição da notação O. Tá? Eu posso dizer, então, que T2 é O de T1. Outra forma de expressar é usar a notação que a gente chama de notação ômega, que é a notação que a gente vai introduzir a seguir. Olha só, a notação ômega é o inverso da notação O. Colocando de forma muito simples, a notação ômega é o inverso da notação O. Eu poderia definir a notação ômega da seguinte forma: F é ômega de G, se G é O de F. Tá certo? Do mesmo jeito que eu posso dizer que, vamos dizer, X é menor ou igual a Y, se Y é maior ou igual a X. Tá? São só duas formas de você enxergar a mesma relação. Então, não é de espantar que a definição seja muito parecida. Então, eu digo que F1 é ômega de F2, ou seja, que F1 é assintoticamente maior ou igual a F2, certo? Se existe uma constante positiva C, tal que F1 é maior ou igual a C vezes F2 para todo valor de N positivo. Tá? A gente sempre está considerando N positivo, né? Então, a gente, com essas duas definições, com notação O e com notação ômega, a gente já consegue definir a tríade, né, da complexidade assintótica. Por quê? Quando a gente quer mostrar que uma função ela é assintoticamente menor ou igual a outra, a gente usa a notação O. Quando a gente quer mostrar que uma função é assintoticamente maior ou igual a outra, a gente usa a notação ômega. Inclusive, para algumas funções, para alguns pares de funções, elas pertencem à mesma categoria de crescimento. O que isso quer dizer? Existem funções f e g, onde f é O de g e f é ômega de g. Ou seja, ela é menor ou igual assintoticamente e maior ou igual assintoticamente. Então, a gente poderia ler isso dessa forma. Elas são iguais assintoticamente. É exatamente isso que a gente tem ilustrado nessa nossa figura, né? Então, uma função f e uma função g, onde eu consigo limitar ela acima e abaixo, encontrando constantes C1 e C2. E isso leva à nossa definição da notação θ, certo? Então, a notação θ é exatamente isso. É quando eu tenho as duas relações, maior ou igual assintoticamente e menor ou igual assintoticamente. Então, ela cria categorias, né, classes de funções. Por exemplo, as funções que a gente chama constantes, né, que são θ de 1. São funções, qualquer função que seja um valor constante. 1, 15, 300, 1000. É um valor que não depende de nenhuma variável n. Por outro lado, as funções que são θ de n ao quadrado. Por exemplo, 2n ao quadrado mais 3, 10n ao quadrado, 10n ao quadrado mais 5n, e por aí vai. Θ de log de n, teremos log de n mais 1, 7 log n. Então, a gente vai criar categorias de funções a partir da notação θ. Para mostrar que uma função f é θ de g de n, como eu já tinha antecipado, basta você mostrar que f de n é O de g de n e mostrar que f de n é ômega de g de n. Então, pronto. Existe uma igualdade assintótica entre o crescimento dessas funções. Bom, pessoal, então, para a gente encerrar, eu vou deixar aqui um exercício. Eu queria que vocês mostrassem as seguintes propriedades da notação assintótica. Quero que você mostre que toda função f de n é O de f de n, que toda função f de n mais uma constante c é O de f de n. Eu quero que vocês mostrem que c vezes f de n é O de f de n, quando c é uma constante, novamente, e que quando você tem uma função O de f de n mais uma função O de g de n, a soma dessas duas coisas ela é O de f de n, tá certo? Isso com a suposição de que g de n é O de f de n, tá? Então, essa é uma condição necessária para aplicar isso aí. Interessante vocês realizarem esse exercício, porque vocês vão ter que rever a definição da notação O e vão ter que aplicar para poder mostrar, né, essas propriedades, tá? Tinha ficado faltando uma, né? Mostrar que uma função O de f de n vezes uma função O de g de n, isso dá O de f de n vezes g de n, tá certo? O segundo exercício já é considerando uma soma. Então, uma soma que aparece, inclusive, com bastante frequência quando a gente faz análise de algoritmos.
é essa soma aqui, né, que é a soma da PG, né, soma de uma PG. Então, você vai ter a função g de n, que é igual a 1 mais c ao quadrado, mais etc., c elevado a n, onde c é uma constante real positiva, tá? Ela é positiva. E aí eu quero que você mostre a notação O para limitar, né, o crescimento de g de n nos seguintes casos. Quando c for menor do que 1, quando c for igual a 1 e quando c for maior do que 1. Cada caso vai ter uma característica, essa função ela vai ter um limite com base na notação O correspondente, tá certo? Bom, pessoal, então a gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham aprendido sobre complexidade e eu fico à disposição nos comentários.